Nação corintiana 3-2, jogo difícil, né? Como todo torcedor corintiano já sabe como é que funciona, né? Vale ressaltar aqui que eu vejo muitas críticas aí, mas pessoal, é Libertadores, não tem time pequeno nessas horas aí. É o time que chega nessas fases aí, faz o jogo duro com qualquer outra equipe. E com o Corinthians não foi diferente, mas Corinthians é Corinthians, o Corinthians demonstrou sua força dentro de casa, né? Mais uma vez, um grande jogo de Yuri Alberto, o destaque do jogo. Para mim, o Corinthians chega forte, o Corinthians vai se classificar, vai chegar forte na fase de grupo da Libertadores. E o que a gente espera é que continue jogando bom futebol, que o torcedor corintiano está gostando de ver. Vamos acompanhar as reações da mídia aqui, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que ele fala sobre essa vitória no Corinthians. No final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Em cima do jogador... Mas, para mim, a comissão técnica também tem responsabilidade. Ontem, o Ramon, ele direciona a coletiva para se esquivar de assumir parte dessa responsabilidade. André. Eu também vejo dessa forma a coletiva fora da realidade do que foi o confronto. Lógico que você valoriza a classificação, mas uma diferença técnica tão gritante... Não, e ele falou de intensidade, quando ele foi pontuar a parte positiva do time. Intensidade? E assim, não teve nada de intensidade. Exato. E com todo respeito ao CV, acho que foi gigante o que eles fizeram. Time, um desnível técnico e até pela postura, a coragem que tiveram. E eles, os venezuelanos. Os venezuelanos. Tanto que tiveram... O Hugo fez 2, 3 defesas importantes. Na ida, eles poderiam ter vencido o jogo. Então, acho que um time, numa diferença técnica tão grande, fez uma eliminatória muito boa. Mas a diferença dos dois times, para mim foi uma classificação decepcionante do Corinthians, por mais contraditória que isso possa parecer. E eu achei problemática em diversos aspectos. A postura do Corinthians nos dois jogos, para mim, foi decepcionante. Foi um time extremamente passivo que dava a ideia de que poderia vencer a qualquer momento. Essa questão... não acho que é preocupante para a sequência da temporada. Eu não acho que o Corinthians, por exemplo, vai jogar com essa passividade contra o Mirassol, contra o Barcelona. Acho que isso está muito condicionado ao que foi a diferença técnica. Não pode acontecer, porque você está falando de um jogo que define sua vida na Libertadores. Todos nós já achávamos, desculpa te interromper, imagina, quando o Corinthians jogou muito mal no primeiro jogo lá na Venezuela... Estou falando todos nós, inclusive eu. Os jogadores, todo mundo, não, o Corinthians não vai repetir. O que repetiu. Você se inclui nessa? Eu me incluo. Eu falo todos nós? Os jogadores do Corinthians, a torcida do Corinthians, a mídia, todo mundo. Exato. Não, o Corinthians em casa, com a torcida, não vai jogar mal como jogou lá na Venezuela. E foi a mesma coisa. Concordo. Ou pior, se bobear. Eu acho até pior porque é uma reincidência e você já teve o choque da ida. Que a gente podia ter voltado classificado, volta no 1-1 que podia ter perdido. O Emiliano Dias até foi muito firme nas declarações e eu acho que era para isso mesmo. Assim, acho que o Corinthians Será que foi por isso que ele não foi para a coletiva ontem? Talvez estivesse muito cobrou tenso. Muito Talvez. Forte, né? E para não ficar muito a imagem dele, acho que é uma possibilidade. E a declaração, para o melhor momento do Corinthians foi a entrevista do Memphis. Acho que é a coisa mais sensata em relação ao que foi o jogo ontem, além, claro, dos 2 gols do Yuri Alberto, mais uma vez. Esse acho que você não pode questionar vontade na boa fase, mas nesse aspecto... Posso incluir um aí? Pode. Hugo Neneca, Hugo Souza, também. Que foi Carrilho, muito mal no segundo gol, mas foi excelente em 3 defesas absurdas. Foi brilhante. O Carrilho, concordo, e acho que o Carrilho também foi importante, assim, um cara que deu muita dinâmica no meio de campo. Mas dito essa questão da postura, que eu acho que é uma coisa que não poderia ter repetido, repetiu, mas não acho que vai ser a tônica, até porque a entrega desse time na evolução dentro do Campeonato Brasileiro passado, né, não foi um tema, mas o que me preocupa é a questão defensiva. Você está falando de um Corinthians que nos 14 jogos, em 3 não sofreu gol. Sofreu 16 gols em 14 jogos. No Campeonato Paulista são 178 finalizações sofridas. Só o São Bernardo e o Água Santa, que foi rebaixado, com 179, ou seja, cedeu mais finalizações que o Corinthians. Desses 3 empates antes dessa partida, tinha sofrido mais de 40 finalizações. Exato. Só da Portuguesa, 21. É uma coisa... Ok, o time já estava classificado, estava mesclando, mas ainda assim é preocupante. Então, até para o jogo, antes do jogo da volta, eu falava, olha, acho que a atuação do Corinthians lá na Venezuela, ela não era preocupante em termos do que o time tem apresentado.
Mas você começa a olhar um pouco mais a fundo e ver o que foi a sequência e você começa a questionar, porque é um Corinthians com problemas defensivos, não é de hoje. A gente pode falar de questões individuais. Para mim, o melhor zagueiro do time, André Ramalho, não faz um bom início de temporada, mas não acho que não pode cair só em relação a ele. O Bidu é um jogador que ofensivamente entrega muito, mas tem a questão vulnerável defensivamente. Acho que o Corinthians perdeu muita combatividade no meio de campo. Até quando o Martínez jogou pela direita, o time melhorou nesse sentido com o Ranieri, mas ontem ficou mais exposto, mas não deveria sofrer tanto diante de um time tão frágil tecnicamente. O meio campo está marcando mal. Eu pergunto até em cima também da coletiva do Ramon Dias, a gente mostrou alguns trechos, mas teve uma das respostas ontem. Repito, nós mostramos um trecho dela em que ele exalta muito a produção ofensiva, fizemos 3 gols, jogo de Libertadores é assim. Até certo ponto, na minha opinião, ele tem razão. O Corinthians produziu muito, fez 3 gols e teve chance para fazer outros. Mas o time não está muito faceiro contra um frágil time da Venezuela, com todo o respeito, que jogou bem, se posicionou bem, não teve medo de jogar fora de casa no estádio lotado, agrediu o Corinthians, fez o goleiro do Corinthians trabalhar, mas o Corinthians não está muito faceiro, atacando muito, defendendo pouco. E repito o início da minha pergunta, que é quase um livro. O meio-campo está marcando mal? Porque a gente só está falando do Tchoca, do André Ramalho. O Carrillo joga muito, o Martínez joga bem. Mas essa galera não tem que ajudar a marcar? E assim, só para não me alongar, que eu falei de diferentes aspectos. Pode se alongar, eu fiquei meia hora para falar. Da postura da questão defensiva, e acho que o que me incomodou muito ontem, se você olhar melhores momentos vai ver um monte de chance, mas o Corinthians não teve o controle do jogo, isso pra mim é grave, é uma diferença técnica muito grande. Pode ser aquele jogo que você domina, mas a martela vai na trave, o goleiro pega tudo. O Corinthians não teve o controle, ele foi vulnerável, o time muitas vezes era espaçado, o jogo inteiro, né? Não é equilibrado, e se você olhar mesmo durante a sequência de vitórias, eu acho que o trabalho lá do Brasileiro foi bem feito, acho que é um Corinthians que mereceu tudo aquilo, foi arrancado espetacular, mas são vários jogos que o Corinthians não tem controle, que ele não tem equilíbrio em relação, durante a mesma partida ele perde o controle da partida, embora tenha merecido. Acho que o trabalho é bom, já falei aqui, repito, para mim foi a melhor campanha do Paulista em questão de desempenho, não só de pontos, mas é um time que escancarou ontem como não conseguiu ter controle do jogo. E para mim, considerando a diferença tão grande, esse é o pior ponto. Porque a partir do momento que você não tem controle, você tem um desgaste. E no segundo tempo, o Corinthians fisicamente caiu bem. Breler. O Donk toca num ponto, né, do equilíbrio defensivo. Essa não tem sido a marca do Ramon Dias no futebol brasileiro. Porque o Ramon Dias, ao longo da carreira vitoriosa dele, principalmente no auge, ele era caracterizado justamente por montar boas defesas. E aqui no futebol brasileiro, na passagem pelo Vasco, o Ramon Dias é demitido depois de uma goleada de 4-0 em São Januário para o Criciúma. Um show de bolaço. Good dia! E esse time do Vasco, do Ramon Dias, sofria defensivamente, mesmo na campanha de reação no Campeonato Brasileiro, que evitou o rebaixamento. O Vasco também tomava muitas pancadas contra o Santos, por exemplo, que acabou rebaixado. O Vasco foi goleado e era um time frágil defensivamente em muitos jogos. E no Corinthians, a reação no ano passado foi muito boa, só que esse ano o Corinthians ainda não foi brilhante. É estadual, o Donk falou, é a melhor campanha, mas são poucos jogos em que o Corinthians foi ali vistoso, um time seguro ali, fazendo partidas sólidas. O Corinthians ainda não repetiu o futebol daquele fim de ano passado. Então, é uma preocupação, sim, porque quando a gente fala de estadual, que o estadual não pode ser parâmetro, é claro que o estadual dá bons indícios de jogadores que estão bem, com confiança, mas não é a fotografia inteira da temporada. E o Corinthians não pode se iludir porque fez uma boa campanha no Paulista. Se a gente pensar, vamos fazer um recorte então dentro do Paulista. Os 3 clássicos que o Corinthians jogou. Mas é o time que apresenta o melhor bem futebol o jogo, mas depois né, pessoal? Vamos ser realistas foi dominado também. E levou 3-1, né? 3-1? Pois é. Contra o Palmeiras... Primeiro tempo aceitável, mas o segundo ruim. Podia até ter conseguido ali um placar legal no primeiro tempo, acabou perdendo. Contra o Palmeiras, empatou, mas sofreu. O Hugo defendeu o pênalti. Em resumo. Não foi um jogo bom. Contra o Santos, ganhou, mas teve um período, não foi um jogo dominante totalmente do Corinthians. Foi? O Santos começa melhor e termina melhor a partida. Oscilou.
Então, esse é o ponto. É um time que ainda oscila demais, que é instável, que não tem equilíbrio defensivo. E algo... Você mudaria peças? Por exemplo, a Mari citou especificamente no jogo de ontem, né, Mari? Sim. Não sei se você quis dizer também já para os próximos jogos, mas enfim, se você quisesse, completa daqui a pouco. Breler, você acha que tem que mudar peças daqui para frente? Ou ontem, durante o jogo, deveria ter mudado antes? Não, o contexto desses jogos contra o CV, para mim, o primeiro jogo foi de um Corinthians que realmente foi muito passivo, muito moroso, que achava que podia ganhar a qualquer momento, uma postura até soberba. Ontem, eu vejo que a atitude foi um pouco diferente porque o Corinthians tomou a iniciativa, estava jogando em casa com o apoio da torcida, mas uma iniciativa desorganizada, que deu espaços lá atrás, em que o CV conseguiu fazer 2 gols e poderia ter feito mais se o Hugo Souza não tivesse salvado. Quando pegavam a bola, saíam tocando a bola no meio campo, até chegar na área do Corinthians toda hora. Não foi? Mas a postura o Corinthians teve de tentar ali, mas de forma muito ansiosa, sentindo o peso ali da responsabilidade, faz um gol com 2 minutos, sofre o empate, depois... Quando consegue marcar o segundo, o torcedor fala, não, foi só ali um lampejo do time adversário, vai estancar. E sofre mais um gol no final do primeiro tempo. Então, esse fator ansiedade pesou muito no jogo de ontem. Agora, analisando todo, o Ramon Dias pode ter de tomar decisões difíceis. Ele tem 2 laterais ofensivos, Bidu e Mateuzinho, que não tem como virtude a marcação. Os 2 são frágeis defensivamente. Então... pode ser que ele tenha de rever novamente o sistema defensivo ou retomar a ideia com 3 zagueiros. Tá, porque quando joga, então eu vou resumir também. Quando joga o Hugo, também todo mundo reclama. Tira o Hugo, entra o Bidu, todo mundo reclama. Não, mas ofensivamente, o Bidu... Eu acho que o Bidu ofensivamente foi muito bem ontem. O Bidu, num esquema com 3 zagueiros mais protegidos, eu acredito que funciona bem, mas precisa ter uma compensação por ali. E ter 2 laterais com essas características... se o time não tem um meio-campo com pelo menos 3 jogadores, e não é nem que os jogadores do Corinthians não marcam, mas jogadores de imposição física, pegadores, e aí tem de mudar a característica. Alex Santana, Raniel, jogadores de mais peso por ali. Agora você está respondendo a minha pergunta. Mas esse é o ponto. Para mim, dá para equilibrar esse time defensivamente com alguns ajustes. O Mateuzinho, por exemplo... ele pode ser melhorado porque a gente já viu, o Mateuzinho surgiu no Flamengo, o Wesley está evoluindo e evoluiu muito defensivamente. Então esse é um papel do treinador trabalhar. Se não jogar o Mateuzinho, joga o Léo Maná. O Léo Maná, então esse é um ponto também. As laterais, e já o Anrileri, com a chegada dele, é um lateral de característica mais defensiva, pode ajudar a resolver esse problema. Mas ou 3 zagueiros, né? Ou 3 zagueiros, o Mateuzinho e Bidu com a liberdade. Como o Ramon Dias já fez no ano passado, mas em outros momentos também não funcionou. E 3 zagueiros acho que potencializa o André Ramalho. Não sei o que você acha. Sim, ele fica na função do... só mais de líbero ali. Até o Zé Elias falava isso ontem, eu concordo bastante. O André Ramalho já jogou como volante também, centralizado. Desculpa, Breler, para a gente continuar a nossa análise mais defensiva... Você quer mudar o time inteiro do Corinthians? Não, tô sentindo. Quero ouvir o Ramon Dias falando exatamente sobre os problemas defensivos. Vamos lá. Atenção, rodando, Breler, vai. É fácil. 3 zagueiros, João Pedro, Félix Torres, André Ramalho, 3 volantões, Martínez, Raniel e Alex Santana, 2 ônibus na frente da grande área, retranquinha, ninguém passa do meio campo, Garro barrado, e é um Corinthians retrancaço. Seu tempo acabou, 20 segundos. Não, mas aí você comemorou porque o Ramon... Aí o problema vai virar um ataque. Mas foi o... Não, 3 zagueiros, 3 volantes. 3 volantões. Mas aí não vai sofrer defensivamente. O Hugo Souza... Vai fazer gol? Não, você tinha que em 20 segundos encontrar a solução para o Corinthians melhorar defensivamente... E continuar fazendo gols. Continuar fazendo gols, é esse o desafio. Eu segui a provocação do Ramon, porque ele falou, em 20 segundos, é isso que a gente faz, o óbvio. Se vocês quiserem... O Ramon foi muito óbvio. Ele faz isso. Exato. Você foi bem, hein? Mas agora... 20 segundos, você mudou tudo. Arrumou a defesa, mas você acabou com o ataque. Não, mas agora perdeu sério. a classificação, não avançou no Paulista. Mas foi muito simples a declaração. Então, por isso que eu disse, foi óbvio. É claro, como que você cria um time defensivo? E assim... Você bota todo mundo
pra trás ali da bola. E assim, né, Mário? Olha os grandes times de futebol, assim, que têm sido brilhantes. Pega a Premier League, o Liverpool essa temporada. Um time extremamente ofensivo. Exato. Mas é sólido lá atrás. Claro. Manchester Então, City, campeão de Premier League. Muito legal o que você está falando, porque tirando a brincadeira que eu fiz, o ideal é você ter equilíbrio. Os próprios técnicos, os grandes técnicos, todos falam isso. É você ser forte ofensivamente e defensivamente. O time está desequilibrado e ele fez também uma brincadeira, ou exagerou lá no discurso dele. Se for para fazer a vontade da torcida, dos periodistas, da mídia, eu acerto a defesa em 20 segundos. Exato. Ele tem que acertar o equilíbrio. Ele demonstrou, na verdade, uma falta de capacidade com essa resposta. Porque Concordo. assim, Concordo. então tá bom, então com o time que você tem, ele citou os jogadores ali, os principais, né, que são jogadores E só ofensivos. dizer, pessoal, que então vai continuar isso. defensivo, então vai continuar um desequilíbrio. gol, porque assim, ele não fácil apresentou, de fazer, entre mas aspas, só que uma vai mexer no solução ataque, né? para ajustar uma questão que o Corinthians está passando. São ajustes que ele precisa fazer. E não mudar a forma de jogar simplesmente para não tomar mais Sabe o gols. que me lembrou, Mari? Me lembrei, essa fala do Ramon Dias me lembrou da minha lua de mel. Caramba. Você resolveu em 20 segundos, né? Poderia ser, mas não. Me lembrei da minha lua de mel, porque eu fui para Natal com a minha esposa, a Mari, obviamente, né? Só faltava na lua de mel ter ido com outra pessoa. E fui naquele passeio das dunas. E o cara, qual é a pergunta que o cara fala? Com emoção ou sem emoção? É o que o Ramon Dias está propondo aí. Vocês querem que o Corinthians jogue com emoção ou sem emoção? E com emoção nas dunas é emoção de verdade. Porque o Corinthians vai ser sempre assim, com emoção? Tá cheio de duna ali pro Corinthians. Você é maldoso, hein? Pra mim, é que assim, quando ele fala a concepção de ser forte defensivamente, não é o time que tá estacionado lá atrás, linhas bem compactas ali com marcação baixa e é isso. É o time, às vezes, por exemplo, se tem exemplo de times bem-sucedidos, que encaixa uma marcação alta e não deixa o adversário sair com qualidade. É o time, até usando a declaração do próprio Memphis no pós-jogo, a gente tem que ser mais inteligente e saber controlar, às vezes ter um pouco mais a bola. Você ser defensivo contra um time que é tão mais frágil, se você controla o passe de bola e não dá esse espaço pro adversário, você também está sendo efetivo na defesa. Então não é só simplesmente o time que vem todas as bolas na área e corta todas, que bloqueia os chutes. Não, acho que existe várias formas de você ser um time com uma defesa sólida sem precisar exigir do seu goleiro, dos seus zagueiros. Então acho que passa muito por aí e não necessariamente colocar um monte de gente. Quando a gente fala de 3 zagueiros, e acho que é uma opção que é válida ser discutida, é de um time com mais qualidade na saída de bola, você potencializar o André Ramalho, de você ter mais apoio, você entender que seus laterais são bem ofensivos. Estou falando só dessa possibilidade, não necessariamente que precise mudar. Acho que até no 4-3-1-2 que ele tem jogado, acho que o Corinthians pode encontrar formas de ser mais eficiente. Então, eu estou muito com o que a Mari falou. Acho que é você ser muito simples na visão de jogo, achar que ser bem sucedido defensivamente é só encher de gente lá atrás. Mas desculpa, Breno, pode, já falei muito já. Né? Não, vai lá, por favor. Porque o torcedor quer saber isso também, né? O torcedor vê, ele tá interpretando como a gente interpreta. O Corinthians está com um problema defensivo. Então, essa resposta também era para o torcedor. Assim, o Ramon, acho que ele poderia responder de uma maneira de, sim, temos que encontrar uma solução para esse problema. Não, ele simplesmente ali se mostrou talvez nessa incapacidade também de encontrar soluções. Agora, esse esquema com 3 defensores, eu acho que funciona, mas aí eu acho que também pode limitar o discurso de... Então, o André Ramalho, ele só vai voltar a desempenhar nesse sistema? Porque o Ramon já voltou atrás nesse sistema em partidas do ano passado, já no segundo tempo. Partidas contra o Botafogo, enfim, umas 2 oportunidades. Essa linha de 3, que quase sempre libera mais os laterais, não necessariamente são 3 zagueiros de origem. Não, então, mas... Pode ser um volante, às vezes um lateral, como muitos fazem, o próprio Abel Ferreira faz, não é verdade? Sim, mas é porque a gente estava entendendo que o Ramalho, ele entrega melhor nessa função do mais centralizado. Mas eu acho que precisa voltar a desempenhar também quando tem uma dupla, né? E a Mari Pereira pediu uma tela, não foi, Mari? Foi. Para falar um pouco mais sobre o trabalho que a UCV deu para o Corinthians. O comportamento deles. Pessoal, Libertadores não tem jogo fácil, a verdade é essa, né? Tem que ter muito torcedor aí que achava, né, que o Corinthians ia passar o trator, que ia passar o caminhão. Inclusive a imprensa, a mídia, né, dizendo que o Corinthians teria que jogar mais. Ok,
ponto. Mas, pessoal, Libertadores, a gente sabe como é que funciona, né? Libertadores só tem jogo difícil, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Se você estiver achando que o Corinthians ou qualquer outro clube vai chegar numa fase dessa daí e vai passar fácil, não existe. Você viu o Boca Juniors aí, né? Chegou a Aliança Lima dizendo que ia passar por cima, que era jogo fácil. Pois é, perdeu, foi desclassificado, né? Caiu fora da Libertadores, né? Corinthians não. Jogou tudo aquilo que a gente espera, pessoal? Não. Não jogou, pra mim não jogou 50%, né? Se classificou? Ok. Eu acho que nesse momento aí, o importante é a classificação. Claro que vai chegar um momento da competição que jogar bem vai ser essencial. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque você jogando bem, você tá mais próximo da vitória. Você jogando bem, você vai passar confiança para o time, né? Jogando bem, passa confiança pro seu treinador, passa confiança até mesmo para você, né? Então, jogar bem, você tá mais próximo da vitória, né? Jogar bem, você tá mais próximo do título. Quando você começa a jogar bem, o seu adversário treme na base. A verdade é essa. Só que, quando chega nessas fases de Libertadores, dificilmente você vai ver um time passando por cima do outro. Não importa se o time é da Venezuela, é do Paquistão, é do Iraque, não. Não importa de onde seja o time. Chegou nessa fase, o caldo engrossa, né? Mas, é claro, temos algumas coisas para corrigir, sem sombra de dúvida, né? Principalmente, defesa. Defesa do Corinthians está muito vulnerável, né? Defesa do Corinthians, os caras estão entrando muito fácil, né? Mesmo tendo um time bastante, como é que a gente possa dizer, qualificar esse time da universidade, né? É um time limitado, né? Um time bastante limitado, os caras conseguiam fazer infiltrações, jogadas de linha de fundo, inclusive saiu o gol, né? Então, a defesa do Corinthians está devendo nesse sentido, né? Precisa se arrumar. E a gente espera, né, que Ramon Dias dê mais qualidade nessa defesa. Não sei se com 3 zagueiros, liberando mais os laterais, ou recuando mais os volantes, né? Uma coisa que ninguém está percebendo é que os volantes do Corinthians estão atacando muito, né? Ok, quando o adversário é bem inferior, mas quando o seu adversário, a gente percebe que o seu adversário está ali agredindo muito, acho que era melhor se segurar mais um pouco, né? E os adversários do Corinthians estão agredindo o Corinthians, né? E os volantes do Corinthians saindo muito. Talvez possa ser um ponto, né? Talvez possa ser um ponto onde a gente tá vendo que tá sendo frágil nesse setor, né? Recuar mais um pouco dos volantes. André Ramalho precisa melhorar um pouco mais, né? E a gente espera que o Corinthians, quando chegar na fase de grupo, né, já esteja com um time mais ajustado e mais qualificado para enfrentar uma fase que vai ser mais difícil, né? É isso que a gente espera. E você, torcedor corintiano, o que é que você acha? O Corinthians fez um bom jogo? Para mim fez um bom jogo. O importante nesse momento é a classificação. O desempenho a gente pensa mais à frente, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.